Cumprimento a todos que a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão de Deus. Gostaria de estar lendo Ezequiel, segundo Reis 20, sobre Ezequias. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, sê servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então Isaías disse: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia eu vou subir à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não mais volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acás. Louvado seja Deus. Então a gente viu essa passagem que maravilhosa, esse acontecimento aqui na vida de Ezequias, né? Que pronto, Deus falou para ele: ó, agora você vai morrer. Com certeza a casa dele estava em desordem, com certeza Deus estava tratando com ele, né? E Deus pegou e usou, né, o profeta Isaías para mandar esse recado para ele. Aliás, ele foi lá, né, Isaías foi lá pessoalmente falar com o rei. Ordena a tua casa, porque você vai morrer e não viverás. Quer dizer, já está determinado, já está sentenciado à morte, né? Provavelmente ele estava lá com uma chaga, né? Provavelmente seria ali uma trombose, né? Mas a gente não sabe o local dessa chaga. Se era na perna, provavelmente seria, viu? Porque aqui dá a entender que seria até na perna, né? Uma chaga. Mas ele já estava condenado à morte, não tinha jeito não. Estava de cama, né? E aí então o profeta Isaías veio até ele para entregar esse duro recado, né? Já pensou você receber esse duro recado, né? Que você está sentenciado à morte? Meu Deus, que notícia, hein? O próprio Deus mandar um recado dizendo: ó, para você
Agora ele está esperando lá a sepultura. Você vai morrer. Não falou o dia, né? Mas falou que ele ia morrer. Sem falta. Tá determinado. Aproveita esses dias para colocar a tua casa em ordem. Ai, ai, ai. Meu Deus. Puxa vida. Mas, assim que Isaías saiu do quarto, Ezequias virou para a parede. Provavelmente estava deitado. Virou o rosto e chorou ao Senhor. E chorando, ele clamou a Deus. E ele falou: Senhor, lembra que eu servi a Ti. Lembra que eu andei diante de Ti em verdade. Agora a gente percebe que ele está dizendo: eu andei. E outra também, eu servi, né? Andei diante de Ti em verdade e fiz o que era reto. A gente vê aqui que sempre ele está indicando o passado, né? Eu andei, eu fiz, né? Então, provavelmente ele não estava servindo, provavelmente ele não estava andando retamente diante de Deus, provavelmente ele não estava fazendo o que era reto aos olhos de Deus, para Deus dar uma sentença para ele dessa, ainda falar para a pessoa, né? Hoje em dia a gente não fala, porque a gente fala assim, ó, não conta para ele que ele está no estado terminal. Dá tudo que ele quer comer, né? Pergunta para ele o que ele quer fazer, não é assim que a gente diz? Mas a gente nunca pega e fala para a pessoa, então, você está nesse estado terminal. Tem médico que fala também que não é para contar. Mas Deus mandou falar para Ezequias. E ele se despertou para a vida. Ele estava à beira da morte, sentenciado, e foi despertado para a vida. Aí ele falou com Deus, orou com lágrimas e falando para Deus, lembrado que ele serviu a Deus com o coração perfeito, que ele tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor. E ele chorou muitíssimo, virado o rosto para a parede, né? Então a gente vê que muitas das vezes nós deixamos a situação chegar em extremo para depois a gente chorar nos pés do Senhor. Porque enquanto a pessoa está com saúde, ela não se preocupa com sua vida espiritual. As pernas estão andando bem, as pernas estão bonitas, né? Os pés estão formosos, tá lindo, né? Os braços estão fortes, né? O coração está pulsando bem, os rins estão funcionando perfeitamente, a garganta está uma beleza, a boca está uma benção, né? Falando perfeitamente, né? A cabeça está no lugar certinho, está tudo bem, e está enxergando bem, né? Tudo em ordem, respirando bem, não está com problema nos pulmões, está tudo ótimo. Daí então, a gente não se preocupa em aplicar isso para o Senhor, fazer a vontade do Senhor. Mas aí então, quando chega a sentença de morte para a gente, aí a gente vai cair na realidade e vai dizer, puxa vida, se eu tivesse minhas pernas boas, eu ia caminhar para a casa de Deus, eu não ia perder um culto. Se eu tivesse minhas pernas boas, eu ia fazer a obra, eu ia visitar, eu ia fazer o trabalho de Deus, para Deus. Ai, eu ia ganhar alma, porque não sei o que, né? Quanta coisa que a gente fala quando a gente está com dor, não é verdade? Meu Deus.
Aí a gente vê aqui que quando Ezequias recebeu essa sentença, ele se despertou. E ele pegou e falou, oh Deus, por que ele falou assim para Deus, né? Porque ele sabia que Deus poderia tirar a vida. É Deus que tira, é Deus que dá, é Deus que faz. Então ele falou com o Senhor. Ali ele entrou, ele e Deus ali na comunhão. Ele e Deus, né? Ele não falou assim, Isaías, ora aqui para mim, por favor. Não, ele aqui virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele orou. E ali então ele começou a lembrar da vida dele, que ele andava retamente diante de Deus. Bom, eu acho assim que se ele tivesse continuado, isso não teria acontecido, né? Mas alguma coisa aconteceu, né? Sucedeu que Isaías ainda estava no pátio e Deus já mudou a sentença assim, ó, no estalo, no estalo. Isaías nem tinha saído do pátio, Deus mudou a sentença de Ezequias. Deus falou, Isaías, volta lá, meu filho. Isaías voltou. E a sentença já era outra. A palavra do Senhor veio falando assim. O Isaías volta lá e fala assim para Ezequias, chefe do meu povo, olha só, já mudou, né? Deus falou assim, ó, Isaías fala para Ezequias, chefe do meu povo. Tá vendo? Deus já mudou até o jeito de dizer, chefe do meu povo. Tá vendo? Deus honrou, já começou a honrar, né? Olha o que uma oração pode fazer, amados. Olha como que Deus pode fazer, mudar uma sentença e ainda chamar a pessoa, honrando ela. Talvez ali aquele homem na cama, né? Ele era o rei Ezequias, mas, né? Moribundo na cama. Mas é que Deus já começou a dizer assim, ó, chefe do meu povo. Olha que lindo. Fala para ele assim, ó. Assim diz o Senhor Deus de teu pai, Ezequias. Eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Olha que tremendo. Olha que tremendo, gente, a sentença de morte, o Senhor transformou em bênção, em vida, né? Não falou que dali 3 dias ele ia sarar. Disse que dali 3 dias ele ia subir à casa do Senhor. Por quê? O que a gente faz na casa do Senhor? Agradecer, louvar. Ele poderia, do jeito que ele virou para a parede, orando, chorando, ele poderia também virar para a parede, agradecer e acabou. Mas não, ele foi, Deus, o próprio Deus disse, subirás à casa do Senhor. Então as pessoas falam, não, eu vou na igreja quando eu quiser, eu vou na igreja quando der. Olha lá, olha o que está escrito aqui. Ezequias, daqui 3 dias você vai subir à casa do Senhor, o próprio Deus dizendo. Está entendendo? Quando ele estava na cama, né? Como que ele ia para a casa do Senhor? Talvez ele nem valorizava isso mais. Mas aqui, quando a sentença mudou, o próprio Deus falou para ele que ele ia para a igreja dali 3 dias. E ali o Senhor continuou dizendo, Isaías, fala assim para ele, que eu vou acrescentar os dias dele 15 anos.
eu vou dar para ele mais 15 anos de vida, tá bom? Tá. E tem mais. E das mãos da Síria eu vou te livrar. E tem mais. A ti e também a esta cidade. E também ampararei esta cidade. Por quê? Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Você está entendendo? Por amor dele, do nome dele, de Deus. E por amor de quem? De Davi. Você está entendendo? Aquele, Davi, aquele que honrava a Deus em tudo, aquele que nunca foi para a batalha sem orar a Deus, aquele que era rei em toda Israel, aquele que matou o gigante honrando o nome de Deus. Davi, aquele que escreveu muitos salmos, como eu estava comentando, porque a gente fica meditando bastante nos salmos, e a gente vê, e sempre eu digo, que Davi agia como se ele não tivesse família, como se ele não fosse o rei cercado de mulheres e de homens, de tanta gente. Ele agia como se ele tivesse só ele e Deus, só. Ele colocava Deus em tudo na vida dele. Em primeiro lugar, era ele e Deus. Quando ele estava triste, ele orava. Quando ele estava alegre, ele orava. Quantas das vezes ele orava e falava, Senhor, os inimigos estão me cercando, me ajuda. Senhor, os meus joelhos estão fracos de tanto eu jejuar, Senhor. Senhor, a minha alma está gemendo igual pomba no telhado. Está entendendo? E uma coisa também ele disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está entendendo? E aqui nós acabamos de ler que o próprio Deus falou para Ezequias, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aonde muitas pessoas falam que não tem necessidade de ir. A casa somos nós, né? Quantas pessoas falam isso? Eu vou na igreja quando eu quiser. Está entendendo? Subirás à casa do Senhor, né? Quando a pessoa está na beira da morte, ela faz um monte de promessa. Quando ela está doente, ela faz um monte de promessa. Quando eu sarar, eu vou para a casa do Senhor. Aí depois sara, ela fala, mas não dá, porque eu tenho tanta coisa que fazer. Eu trabalhei o dia inteiro, eu corri aqui, eu fiz isso aqui, ali, e não deu. Está entendendo? Nem para agradecer, né? Mas, olha só, em vez de Ezequias receber essa palavra, ficar feliz, louvar e glorificar o nome do Senhor, ele ainda, olha, Ezequias era, sei não, viu? Sei não. Acho que ele era bem terrível. Porque aí, sabe o que ele queria? Um sinal. Ele queria um sinal, gente. Além de Deus dar 15 anos para ele, de vida, ele ainda pega e fala que queria um sinal, uma prova que realmente Deus ia fazer. Ai, meu Deus do céu. Para que isso, gente? Para que isso? Né? Ele queria um sinal para ver se realmente Deus ia fazer aquilo. Ai, meu Deus. Eu acho que não teria necessidade, né, de pedir para Deus um sinal. Quer dizer, realmente o Senhor vai fazer isso mesmo comigo? Me prova que o Senhor vai fazer. Mostra para mim realmente. Ai, meu Deus. Gente, olha como que Deus é amoroso demais, gente. Deus é longânimo demais. Deus tem paciência demais.
né, com a gente. Oh, meu Deus, me dá um sinal. Quantas pessoas ficam falando isso para Deus? Me dá um sinal do que o Senhor está comigo, para saber que é Deus que está falando, é isso, aquilo. Para quê? Para quê, gente? Hoje em dia está um tal de para saber que eu que falo, vai acontecer isso. Para quê? Isso é incredulidade. Porque quando Deus fala, a gente acredita na hora. Quando Deus fala, a gente precisa acreditar e agradecer. Acabou, né? Não tem que ficar fazendo prova de lã, não. Né? Aí... Ai, meu Deus do céu. Aí Isaías falou assim, ó... Você... O que é mais fácil? O relógio adiantar ou atrasar? Aí Ezequias falou assim, é fácil que a sombra decline, mas voltar para trás é difícil. Aí então Isaías falou assim, então tá. Aí quem fez isso foi Isaías, não foi Deus. O profeta Isaías clamou a Deus, ele pediu para Deus e Deus fez o relógio voltar para trás. Fez voltar 10 graus para trás. Talvez é 10 horas, né? Para trás, né? Olha só, 10 graus para trás, então Ezequias ia viver novamente aqueles 10 horas, né? E ele ia viver novamente. Viveu 2 vezes, né? Porque o relógio voltou para trás, né? Olha só. Deus fez o relógio voltar para trás, gente. Ah, mas aqui eu estou vendo que foi Isaías que clamou a Deus. Isaías que se pôs no lugar ali para dar essa prova lá, tá vendo? Ezequias disse a Isaías, qual é o sinal de que o Senhor me sarará? Ai, meu Deus do céu, eu não me conformo com isso. E de que ao 3º dia eu vou subir à casa do Senhor. Aí Isaías falou. Olha que prova, que desafio que Isaías fez, hein? Aí então Isaías clamou a Deus. Então eu vi aqui que não foi Deus que falou. Foi Isaías que falou isso para Ezequias. Você quer uma prova? Tá, então vamos lá. Né? Qual é mais fácil, o relógio adiantar ou atrasar? Aí ele falou assim, é fácil que adiante, eu quero ver atrasar. Quero ver eu voltar atrás, o tempo que já passou. Nossa, gente de Deus. Aí Isaías pegou e orou. Isaías clamou a Deus. Clamou a Deus. Aí a sombra voltou 10 graus no relógio de sol. E tá pensando que ficou por aí? KKK. Esse aqui eu acho que era meio maluquinho, viu? Porque aí o rei da Babilônia enviou Beroque Baladã, rei da Babilônia, enviou o filho Baladã e mandou um presente para ele. Mas isso era uma estratégia para poder entrar lá, para ver o que Ezequias tinha lá no palácio. Tá, foram, tá. Vieram, trouxeram um presente para Ezequias, falou, oi, que bênção, você foi curado, né? Sabe o que Ezequias fez? Mostrou tudo que tinha dentro da casa dele, né? Mostrou as coisas. E não tinha nada escondido, que Ezequias mostrou todos os tesouros que ele tinha em casa para aqueles homens que foram visitar ele lá, para o filho de Beroque Baladã, o filho de Baladã, rei da Babilônia.
Então, ele mostrou todos os tesouros. Eu creio que também os tesouros da casa de Deus. Tá bom. E o mesmo Deus que usou o profeta Isaías, usou novamente. E Deus usou Isaías para falar que da cama que ele ia morrer, que depois também reverteu a situação, dando vida para Ezequias. Esse mesmo Deus que deu aquela prova para ele do relógio, mandou Isaías falar assim para ele, ó, vai vir dias em que tudo quanto houver na tua casa e no teu tesouro de teus pais até o dia de hoje será levado tudo para a Babilônia, viu? Não vai ficar coisa alguma aqui, tá? Até teus filhos que procederem de ti e que tu gerares, eles vão ser roubados, vão ser tomados, para que eles sejam eunucos no passo do rei da Babilônia, viu? Sabe o que Ezequias respondeu? Tudo bem. Importante é que no meus tempos vai ter paz. Olha, não vai haver paz para mim, é verdade? Quer dizer, depois não tem problema. Importante é que nos meus dias vai ter paz. Ai, meu Deus do céu, que ingratidão. Oh, meu Deus, como que a pessoa é. Não é para menos que quando Deus fala, ó, você subiu da sua cama, você não vai descer. Você vai morrer, seu ingrato. Você vai morrer, seu coração duro. Você está entendendo? Tem pessoa que parece que não funciona. Gente de Deus. Deus abençoa a pessoa. Deus dá saúde para a pessoa. Deus dá sinal para a pessoa. Deus sustenta a pessoa. Deus conserta o casamento da pessoa. Deus dá um jeito. Deus faz tudo para a pessoa. E a pessoa fica aí, gente, desse jeito, levando as coisas de qualquer forma, né? Não valorizando. Meu Deus, olha que coisas grandes Deus fez na vida dele, de Ezequias. Coisas grandiosas. Dali 3 dias ele ia subir à casa do Senhor. Mas o que adiantou? Depois os homens foram lá espiar a casa dele. Ele abriu a casa dele, mostrou todos os tesouros da casa dele, da casa de Deus. E o que aconteceu? O rei da Babilônia veio e roubou tudo. Levou os filhos do rei Ezequias para ser eunuco, gente. Você está entendendo? Então, às vezes a gente fica pensando, se ele tivesse morrido, não teria acontecido nada disso. Só que ele pediu para Deus ter misericórdia dele e Deus teve. Você está entendendo? E aí a pessoa não valoriza. A pessoa não está nem aí. Importante é que nos meus dias vai ter paz. Meu Deus, que nós não tenhamos um coração mau e infiel para se apartar do nosso Deus. Que jamais a gente venha ter um coração ingrato. O Senhor curou tuas pernas, o Senhor curou teus pés. Vai para a casa do Senhor, né? Ah, mas Deus não curou ainda. Mas não tenha um coração mau e infiel. Seja grata ao Senhor. O profeta foi pessoalmente na casa dele 2, 3 vezes. 3 vezes eu vejo aqui, só nesse texto. E nada, né? Então vamos colocar nossa casa em ordem, nossa casa espiritual, nossa casa material. Vamos colocar nossa vida em ordem, vamos orar a Deus. Vamos ser gratos, né? Não vamos entregar os tesouros na mão do rei da Babilônia, que é Satanás, que é os adeptos dele. Às vezes os seus amigos aí são adeptos, cuidado.
Cuidado com as coisas de Deus na sua vida. Não perca os tesouros que Deus te deu, né? Tantas coisas que Deus te deu, que é coisa mais preciosa do que o Espírito Santo. Não vamos perder por nada. Amém? Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. E não faça como Ezequias. Lembra que eu orava? Lembra que eu andava? Lembra que eu fiz? Não, vamos estar sempre fazendo para Deus, para que a gente não venha se dirigir ao passado, mas sim ao presente. Amém? Fique com Deus na paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Amém.